Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, bom dia! Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. É aqui que você conhece os projetos e programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina, o CAV UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e a cada semana te apresento um novo programa ou projeto aqui na 106.9, toda quinta às 8 da manhã. E nesta semana, a nossa convidada é a professora Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi. Ela é graduada em Ciências Biológicas, licenciatura plena pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Tem mestrado em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV, e doutorado em Ciências Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Professora Roseli é titular da universidade aqui do estado de Santa Catarina, no CAV, UDESC, atua nos cursos de agronomia e de engenharia florestal na disciplina Botânica Sistemática e no curso de mestrado e doutorado em produção vegetal, uso e conservação de recursos florestais. Entre os seus temas principais de trabalho estão as plantas com potencial econômico e a educação ambiental. O programa sobre o qual nós conversamos hoje é Botânica na Serra Catarinense, Conhecimento e Valorização. O objetivo geral é o ensino da botânica por meio de coleções temáticas e visitações públicas ao herbário LUSC aqui no CAV UDESC e também enfocar a biodiversidade e o uso de espécies nativas na região do Planalto Catarinense. Professora, muito bem-vinda ao UDESC FM de Lages. Muito obrigada, Carla, pelo convite. Estou me sentindo muito honrada em estar participando deste programa hoje. Coisa boa, gente. Muito obrigada. A gente saber sobre plantas, flores, esses seres que são tão silenciosos, mas tão maravilhosos e contribuem tanto, por exemplo, na nossa alimentação, não é mesmo? Com certeza. E plantas é um organismo que todos gostam e todos utilizam diariamente. Faz parte da nossa vida. Vamos olhar para elas hoje. Para você que está ouvindo aí, aposto que você vai ter visualizações. Conforme a professora vai falando, você vai certamente enxergar. Porque não tem como falar de flor sem descrever coisas, né, professora? Exatamente. Vai visualizando aí. Vamos, inclusive, descobrir como é que esse projeto chega, então, para esse público-alvo por meio de alguns materiais específicos. Professora, mas vamos lá, a partir da mesma página com esse nosso ouvinte, que talvez não lembre ou nunca tenha ouvido falar. O que é botânica? Então, a botânica é uma ciência que estuda as plantas. Então, nós estudamos as plantas no todo. Estudamos as plantas, as suas partes internas e as suas partes externas, né? Estudamos os nomes das plantas, a classificação, onde que elas se inserem, qual família botânica, quais são os principais gêneros, as principais espécies e o uso, principalmente, dessas espécies. O que mais importa para nós é sabermos para que serve uma espécie e como nós podemos utilizar essas espécies com segurança. Para que nós possamos compreender o mundo das plantas, nós precisamos estudar bastante, porque as plantas, elas são organismos que têm muita variabilidade, né? Variabilidade genética e variabilidade fenotípica. Então, cada planta tem as suas características próprias. Para que nós possamos reconhecer uma família botânica, nós temos que estudar algumas características exclusivas daquela família. E assim acontece para gêneros, para espécies. Então, nós não temos um único livro onde nós iremos encontrar todas as informações para todas as espécies. Nós temos um caminho a seguir, né? Nós temos algumas diretrizes, mas nós não temos todas as características. Então, cada espécie, ela é exclusiva, ela tem as suas próprias características, e é isso que nós ensinamos aqui no CAV.
Em que momento, professora, este programa começa e quais são os desafios do começo e os da atualidade para este seu trabalho? Então, eu cheguei aqui no CAV em 2005, assumi aqui há 19 anos, no último dia 5 de agosto, completei 19 anos de CAV. E desde a primeira semana aqui no CAV eu já fui à procura de começar a inserir a botânica, né, no dia a dia dos alunos. Então nós já começamos desde o início a formar um herbário, uma coleção de plantas desidratadas, e também já começamos com um projeto simples de educação ambiental envolvendo as plantas. Isso foi ali por volta de 2006, né, o primeiro semestre de 2006, quando nós começamos um projeto pequeno no Parque Municipal de Lages, onde nós atendíamos crianças e também íamos até as escolas para falar um pouco sobre botânica. Nesta época nós usávamos assim bastante as palestras, né, para falar um pouco sobre educação ambiental. Mas com o tempo nós percebemos que seria necessário criar algumas estratégias para que os alunos tivessem mais interesse, para que a comunidade tivesse mais interesse neste assunto. Então, pós 2006, nós então resolvemos fazer projetos mais voltados para a comunidade. E um dos projetos posteriores foi um projeto que envolveu o ensino da botânica, uma construção sob vários olhares, com a intenção de que as pessoas por si próprias pudessem olhar para as informações e tirar as suas próprias conclusões, tanto crianças quanto adultos. E deu muito certo, né, esse projeto. E depois, em 2010, então de 2006 mais ou menos até 2009, eu trabalhei com esse título, né, de o ensino da botânica, uma construção sob vários olhares. E em 2010, então, eu formalizei um programa de extensão onde adicionei, além deste projeto, outros 2 projetos que são os que eu tenho até hoje, né? E a ideia é sempre aprimorar, né, para o futuro, aprimorar mais ainda esses projetos, essas ações que nós temos realizado. Bom, então esses públicos são basicamente estudantes de escolas públicas, privadas? Sim, nós temos então algumas ações que são consideradas dentro deste programa. Sim. E nós recebemos alunos de qualquer nível escolar, né, desde o nível básico, nível médio, fundamental, né, básico, fundamental, o ensino médio e o ensino superior. E nós também podemos receber dentro da universidade o público externo, qualquer pessoa da comunidade que queira conhecer sobre plantas. Então nós recebemos. Todas as atividades que nós temos participado, elas são atividades que são voltadas para diferentes públicos, né, para crianças de diferentes idades. Então, quando nós sabemos já a idade, a faixa etária daquelas crianças ou do público, né, de qualquer público que venha participar da atividade, nós preparamos atividades que são próprias para aquela faixa etária. Eu imagino que as crianças têm uma grande curiosidade, um deslumbre, assim, ao ver as estruturas das plantas. Como é que é a experiência, professora? Então, nós, assim, ao longo, né, desses anos todos, já desenvolvendo esse projeto, né, que é do ensino da botânica em si, que faz parte do programa Botânica na Serra Catarinense, né, Conhecimento e Valorização, a cada ano nós vamos ganhando experiência. E como nós temos bolsistas também, bolsistas tanto do curso de agronomia quanto do curso de engenharia florestal, nós sempre temos esses bolsistas que nos trazem muitas ideias, né, para desenvolver com essas crianças. Então, uma das atividades que as crianças gostam bastante e que tem dado bastante resultado é a gente utilizar uma lupa de mesa. Nós sempre coletamos algumas flores, algumas folhas, levamos e as crianças observam essas estruturas.
Então, eles fazem muitas perguntas, até mais do que os nossos próprios alunos de graduação. Eles têm muita curiosidade, assim, saber para que serve, por exemplo, uma pétala das flores, né? Qual seria a função das pétalas? Então, nós sempre observamos diferentes cores nas pétalas. E para que serve isso, né? Isso serve para atrair o polinizador. Então, cada flor tem um sistema, tem um mecanismo de polinização. E ele vai depender de um agente externo. Pode ser um pássaro, pode ser um inseto, né? Pode ser qualquer outro agente, ou a planta vai ter uma estrutura que vai favorecer o vento a carregar as suas estruturas até outra, né? Então, cada planta é única. E isso interessa o aluno quando ele chega, a criança, quando ela chega e ela observa essa estrutura, ela descobre que a flor tem estrutura masculina, tem estrutura feminina, que as pétalas são coloridas para atrair um polinizador. Então, tem uma interação animal-planta. Isso chama muito a atenção, né? Não só de crianças, mas dos adultos também. Como a natureza se organiza, e elas, acredito que entendem bem mais naturalmente, não problematizam. Você falou aí sobre questão o gênero das plantas. Isso pode dar uma polêmica em meio aos adultos, né? Mas entre as crianças, eu imagino que para a gente saber, assim, por que tem nessas divisões, por que existe uma classificação das plantas, para exatamente a gente separar, né? Para a gente saber, assim, que eu quero conhecer o gênero do feijão, né? Que é uma planta, né? Então, nós consumimos a semente do feijão, que é uma planta. Podemos consumir o fruto também, que é o legume, que a gente conhece como vagem, né? Então, como é que eu vou colocar isso dentro de uma classificação? Então, existe aí formas de eu chegar, né? De eu buscar as características da planta e chegar lá a uma família botânica chamada de Fabaceae, ou família das leguminosas. Dentro dessa família existem vários gêneros. Hoje, essa família é constituída de 700 gêneros. E um dos gêneros se chama Phaseolus. E o gênero Phaseolus é o gênero do feijão. Então, tudo que eu quiser saber sobre o feijão, eu preciso procurar dentro do gênero Phaseolus. Então, é mais ou menos assim. E o gênero Phaseolus, ele é constituído de várias espécies, e cada espécie é diferente, né? Mas faz parte todas do mesmo gênero. Lembrei dos feijões vermelhos, o carioquinha, que é aquele marronzinho, né, professora? Sim. Phaseolus. Então, veja... Mas todos esses feijões, sendo o vermelho, o preto, o carioca, ele faz parte da mesma espécie. Phaseolus vulgaris é o nome científico. Daí nós vamos ter aí cultivares diferentes, né, para cada um. Cada um vai ser definido por uma característica diferenciada, mas a espécie vai ser a mesma. Nossa, eu acho que chegamos no ponto em que eu imaginei que iríamos enxergar, a partir das descrições da professora, eu enxerguei aqui o feijãozinho, a vagem, né, e a gente vai... E as pétalas, daí já vem aquela pétala, aquela flor preferida. A gente não é polinizador necessariamente, mas a gente também é atraído, mas né? Nós podemos não polinizar, claro, manualmente, se quisermos, né? Mas nós somos dispersores também de plantas. Sim. Quantas vezes nós vamos caminhar aí por um campo e saímos com a barra da calça toda cheia de frutinhos, dispersando esses frutos. Exatamente. Então, nós também somos agentes aí, dispersores, né, das plantas. Muito a ser explorado nesse assunto. A gente vai hoje tentar aqui entender o básico, né? Porque eu imagino o universo em que a professora mergulha a cada aula, a cada visita ali no LUSC, né, neste laboratório. Professora, inclusive, tem uma curiosidade aqui que eu gostaria que você me confirmasse. Eu tive a informação até a partir do seu projeto mesmo, que a coleção do LUSC possui registro e visibilidade internacional. Como é que é esse ponto aí? Sim, Carla. Nós temos hoje, o nosso herbário, ele está em todas as redes internacionais. Então, só contando um pouquinho o histórico do herbário, quando eu cheguei aqui em 2005, não existia o herbário. Então, a partir de 2006, eu comecei a ensinar os alunos a como fazer coletas botânicas a campo,
como herborizar, ou seja, fazer o processo de desidratação dessas plantas, fazer uma etiqueta correta com nome científico, com procedência, nome de coletor, data de coleta, observações da planta no campo, para constituir uma etiqueta, que depois nós usamos essa etiqueta e a planta costurada numa cartolina, e nós chamamos isso de ecicata. Então, isso é o material testemunho. A gente chama isso de voucher. Esta planta, ela serve de testemunho, então, para uma espécie, para uma identidade de uma espécie, né, coletada. E eu senti falta de que no CAV não existia uma coleção dessas plantas. Então, a partir de 2006, os alunos da disciplina de botânica sistemática, tanto da agronomia quanto da florestal, começaram a fazer coletas e identificações das plantas. E eu me lembro que no início, assim, eu pedia um monte de plantas para cada aluno. E eu tive, ao final de um semestre, 600 exemplares de plantas. E claro que eu também não conhecia todas as plantas naquele momento, pois estava chegando aqui em Santa Catarina para começar o trabalho com botânica. Mas eu selecionei 300. Então, eu selecionei 300 para fazer parte da coleção científica, e as outras 300 eu deixei para material didático. Então, até hoje, nós temos a coleção didática separada da coleção científica. A coleção científica, ela é usada por pesquisadores, especialistas, e nós temos que ter um cuidado maior ao manuseio desses materiais, e o material didático o aluno pode manusear, pode observar. E daí nós começamos a coleção, então, do zero, isso em 2006. Em 2011, nós já tínhamos 5.000 exemplares. E esses 3.000 exemplares em 2001. E desses 3.000 exemplares, então, nós já oficializamos o herbário dentro da UDESC. E foram os alunos da engenharia florestal, por volta ali de 2003, 2004, que me auxiliaram a escolher uma sigla para o herbário. Então, Herbário Luz, que significa Herbário Lages, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Foi o primeiro herbário do Estado de Santa Catarina, da Universidade, né, do Estado. E aí, após isso, então, nós já cadastramos essa coleção na Rede Brasileira de Herbários. Depois, no Index Herbariorum, que quem comanda todos os herbários mundiais é o Herbário de Nova York. Então, nós já cadastramos nossa coleção lá. Na época, necessitava de 5.000 exemplares. E em 2013, nós conseguimos, então, esse registro no Herbário de Nova York e todos os outros registros internacionais. Então, hoje, nós fazemos parte do DIPF, que é um sistema internacional globalizado, né, sobre a biodiversidade de plantas. Nós participamos do Sistema Brasileiro de Biodiversidade de Plantas também, o SBBBR, que inclusive a UDESC faz parte. Hoje nós estamos também cadastrando a coleção no CISGEM. Então, nós temos hoje todo o cadastro internacional e nós temos reconhecimento internacional dessa coleção. Nossa, parabéns. Hoje nós temos em torno de 10.000 exemplares cadastrados, nós temos um herbário virtual também, que toda a coleção ela está cadastrada dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, nós usamos o sistema do Jardim Botânico do Rio para o cadastro destas plantas. E como é que faz para acessar, professora? Dá para se buscar pelo Google JBRJ LUSC, né, .jbrj, já consegue acessar a nossa coleção. Então, lusc.jbrj, que é Jardim Botânico do Rio de Janeiro, .gov.br, já consegue acessar a nossa coleção virtual. Mas nem tudo que nós temos no herbário está nessa coleção virtual, né? Nós temos parte ainda a ser cadastrada. Sim. E uma pergunta, claro, não faço ideia, mas até tem pouco tempo de lá para cá, mas de 2006, professora, quando vocês começaram essa catalogação, essa coleção para cá, alguma dessas espécies já não existe mais? Foi extinta ou não? Por enquanto, todas que nós temos dentro do herbário, elas são espécies que existem.
O que nós temos são espécimes, né? Cada ramo que nós temos dentro do herbário equivale a um espécime. Nós temos alguns espécimes que estão sendo estudados, provavelmente são espécies novas. Ah, sim, então a notícia não é ruim, nesse sentido é boa. Não, nesse sentido não. Novas espécies. Bom, eu já consegui visualizar aqui várias coisas, já fiquei curiosa, lusc.jbrj.gov.br, lusc.jbrj.gov.br, parte dessa coleção que está aqui no LUSC, no CAV. E, professora, vamos repetir esse contato, mas para quem ficou curiosa e quer vir aqui, como é que encontra vocês para fazer esse contato, seja nas redes sociais, e-mail, telefone, o que você quiser deixar? Sim, nós temos um telefone que é 3289-347, 9347, né? 3289-9347, que é um telefone do próprio herbário. Nós temos a rede social que é o Instagram, @herbáriolusc, onde nós também colocamos sempre informações ali dos nossos projetos e das nossas atividades. E também pode ser feito um contato direto aqui no Departamento de Engenharia Florestal, que é onde eu atuo, e onde o herbário está, né, localizado, dentro do prédio da Engenharia Florestal, no corredor central, bem aos fundos, né, a última sala aos fundos. Então, nós temos aí o Herbário LUSC. E o Herbário LUSC, ele serve para o ensino, né? Nós usamos aí toda a estrutura para o ensino, para a extensão, para a pesquisa. Então, nós temos aí um leque de informações, porque o herbário é uma biblioteca, né? Ele é uma biblioteca de plantas e nós temos muitas informações. Então, qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre plantas pode agendar um horário conosco e pode vir aí conhecer a coleção. Vamos repetir o contato, depois eu retomo cada um deles. O telefone é 49, né? 3289-9347. 49-3289-9347. Esse é o telefone direto no LUSC, o herbário aqui do CAV. E no Instagram você tem aí @herbáriolusc, @herbáriolusc. Professora, muitas perguntas, mas vamos lá. Você falou aí sobre o ensino da botânica nos níveis fundamental, médio, superior. Então, é uma das ações. O herbário como instrumento didático aqui no CAV UDESC, tem a versão, claro, o local onde vocês estão, que é no prédio da Engenharia Florestal, no corredor central, sala aos fundos, quem vier ao CAV, e também esses contatos que passamos aqui, até na rede social, seja também para visualização na web. E temos uma terceira ação, que é a implantação de hortas comunitárias com punk e plantas medicinais. Por favor, nos amplie este ponto, esta ação. Sim. Então, como nós estamos tratando de um programa de extensão, então dentro da UDESC, o que corresponde a um programa de extensão é quando você tem mais de uma ação que faz parte deste programa. Então, no caso, eu iniciei com um projeto e depois eu ampliei. Então, hoje nós temos 3 ações, né? Como você já comentou, o ensino da botânica nos níveis fundamental, médio e superior. Esta ação é oferecida às escolas. Então, os nossos bolsistas de extensão, eles podem ir até as escolas, oferecer uma oficina, levar materiais didáticos para que os professores possam trabalhar com os alunos, e nós podemos oferecer oficinas, por exemplo, sobre flores, sobre folhas, sobre coletas de plantas, sobre reconhecimento de espécie. E a segunda ação é o Herbário LUSC como instrumento didático, porque aqui nós temos a coleção. Então, nós temos essa coleção com cerca de 10.000 exemplares. Qualquer pessoa pode conhecer essa coleção. Ela fica num ambiente climatizado. Nós mantemos lá um ar-condicionado com cerca de entre 18 e 20 graus para evitar o ataque de insetos. E nós também sempre realizamos uma oficina. Quando as escolas vêm nos visitar, nós oferecemos uma oficina para essas escolas.
E a terceira ação, ela era somente uma ação de oferecimento de cursos para a comunidade. Então, nós já oferecemos aqui ao longo desse tempo todo de programa, nós já oferecemos curso de fotografia, já oferecemos curso sobre punk. Então, o especialista, autor do livro Punk, né, que são plantas alimentícias não convencionais, Valdeli Knupp, ele já esteve em Lages 2 vezes. Então, nós já fizemos um evento para a comunidade envolvendo, né, os atores principais desse tema. E, então, assim, eram apenas cursos de extensão. Agora, nós inovamos um pouco e nós queremos também ensinar um pouco sobre plantas punk ou plantas medicinais para a comunidade. Sim. Então, a partir deste semestre, nós estaremos fazendo contato com algumas escolas, porque nós temos parcerias. Então, o projeto ele tem um tempo de mais ou menos 2 anos. Então, esse é para o ano de 2024 e 2025. Então, o ano de 2024, nós pretendemos já instalar algumas hortas comunitárias. Não é o nosso forte, mas nós queremos incentivar isto com a comunidade. Vamos fazer um piloto primeiro, né? Fazer em 1 ou 2 escolas, porque esta é uma atividade que nós combinamos com a Secretaria Municipal de Educação, a professora Ivânia, principalmente, né, principalmente, e também com o Sesc Mesa Brasil, com a Bárbara. Então, nós combinamos de auxiliá-los nesta atividade. Então, esta será uma atividade que nós pretendemos fazer com a comunidade. E talvez oferecer assim, algum curso também de identificação de plantas alimentícias não convencionais, essas plantas punk. E, claro, a planta medicinal ela pode entrar também nesse conjunto, porque à medida que eu vou falar de uma espécie de importância alimentícia, eu posso também mostrar a importância que ela tem como uso medicinal, né? Como na medicina popular. Já fiquei interessada, professora, tanto nas punk quanto no curso das plantas medicinais. Aliás, professora, a punk, né, planta alimentícia não convencional, para quem nunca ouviu falar disso, o que significa? O que é uma planta alimentícia não convencional? Então, nós estamos acostumados a usar plantas no dia a dia, na nossa alimentação diária, por exemplo, arroz, feijão, o trigo, né, que está aí nas farinhas, etc. E a parte não convencional de uma planta é aquela que nós não estamos acostumados a consumir. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós consumimos chuchu, né? Nem todos gostam de chuchu, mas o chuchu é uma planta convencional. Sim. Todos já conhecem o fruto do chuchu e consomem, né? Mas poucas pessoas talvez saibam que o broto do chuchu pode ser consumido. Então, esta parte do chuchu seria não convencional. A raiz do chuchu pode ser consumida como batata. Então, esta é uma parte não convencional do chuchu. Então, a abóbora, por exemplo, nós consumimos o fruto da abóbora, consumimos a semente da abóbora. Mas tem pessoas que talvez já conheçam e consomem os brotos, né, que são as gavinhas lá dos ramos da abóbora. A batata doce, nós consumimos parte da batata doce, mas nós não consumimos, por exemplo, a folha, né? A folha da batata doce pode ser consumida. Muito interessante. Então, tem outras partes das plantas que elas são desconhecidas, né, do consumo humano e até para o consumo animal. Então, esta planta, essa parte que a gente desconhece, o consumo é chamada de planta alimentícia não convencional. Porque o que é convencional? Alface, tomate, arroz, feijão, o milho. Então, todas essas são convencionais, porque nós já estamos habituados, já são plantas comercializadas. E todas essas outras não. Então, o que eu poderia dar de exemplo aqui de uma punk? Uma punk seria uma serralha, né? A punk seria um dente de leão, uma salada de dente de leão. Então, são plantas que estão aqui, que ocorrem nos terrenos, né, que a gente chama de terrenos baldios, nos arredores da cidade.
Claro que temos que saber onde coletar, né, para consumir, tem todo o procedimento correto e reconhecimento dessas espécies também. Nós não vamos sair por aí coletando qualquer planta e testando, ver se ela serve para alimentação ou não. Perigo, então, né, professor? É um perigo. Então, por isso que nós temos que conhecer essas espécies e principalmente saber identificar corretamente, por características próprias, cada uma dessas espécies. Então, se você aí não é aluno da agronomia ou da engenharia florestal aqui no CAV, vale a pena ficar ligada nessas capacitações, não é, professora, que vem aí em 2024 mesmo? Sim, mais para o final do ano, então nós vamos agora começar a preparar, principalmente com as escolas. Estamos fazendo uma lista de escolas para poder fazer contato neste momento. Sim. E saber se as escolas gostariam de participar dessas atividades. Então, nós podemos tanto ir até as escolas, como nós podemos recebê-los aqui. Sim. E você falou sobre a visitação ao LUSC ser aberta. Esses cursos, eu brinquei, mas realmente fiquei interessada. Esses cursos também, em algum momento, poderão ser acessados pela comunidade em geral? Podem, desde que nós possamos receber, né, assim, de repente um grupo de pessoas que queiram visitar, agendar, porque nós temos todas as aulas, né, os alunos eles têm aulas Sim. em vários horários diferentes durante o dia, então nós precisamos ter alunos bolsistas para receber, né, e quando eu puder também eu os receberei. Mas, de preferência, nós damos essas atividades para os bolsistas que são extensionistas, Sim. até para o treinamento destes alunos. Sim, estarão aí exercitando seus conhecimentos. Professora, é muito bom recebê-la aqui, saber do seu trabalho, saber de toda essa projeção do LUSC, projeção mundial e desse trabalho que é tão focado na comunidade. Então, me veio a palavra glocal, é global, mas é local. Isso. É um trabalho realmente aí de mais de quantos anos? 2010? Você 14 falou? anos. 14 anos. Parabéns, professora. Obrigada. Um dos programas mais antigos do CAV, não é? Ele é um programa, acho que nós temos outros programas, né, aqui no CAV, o Amigo do Carroceiro, Sim, por exemplo. 20 anos, 22. Quando eu cheguei já existia, né? E existem outros também. Mas esse programa da botânica, ele nunca teve assim um ano sem ser oferecido, Sim. né? Então, durante todo esse período, nós temos sempre atividades, né, sendo oferecidas à comunidade. Muito obrigada pela sua vinda aqui, pelo seu tempo. Sei que a agenda é apertada, não é, professora? Mas é muito bom recebê-la e esperamos por você outras vezes com outras iniciativas aí, projetos. Bom, você ouviu o Minuto da Extensão aqui na Rádio Desk FM de Lages e neste episódio conhecemos o programa A Botânica na Serra Catarinense, Conhecimento e Valorização. A convidada é a coordenadora, professora Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi. Ela que é titular da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui no CAV, UDESC, atua nos cursos de Agronomia e de Engenharia Florestal, com a disciplina Botânica Sistemática, também no curso de mestrado e doutorado em Produção Vegetal, Uso e Conservação de Recursos Florestais. Entre os seus principais temas de trabalho estão as plantas com potencial econômico e a educação ambiental. Eu vou reforçar os contatos aqui para quem ficou interessada, escolas, enfim, não é? Nestas ações, o telefone direto do LUSC, do Herbário LUSC, aqui no CAV, é 49-3289-9347. 49-3289-9347. No Instagram, você encontra através da página aqui do perfil Herbário LUSC. Herbário LUSC. Para quem ficou curioso e quer fazer uma visita, vale a pena ligar, né, professora, antes para marcar, para saber, com certeza, saber se vai ter gente no horário, mas fica ali no prédio da Engenharia Florestal, corredor central, a Sala dos Fundos. Professora, um abraço, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, Carla. Tudo de bom para vocês. Para você também, para todos esse pessoal envolvido aí com essas atividades. E para você, nosso ouvinte aí da 106.9, muito obrigada pela sua companhia. O Minuto da Extensão tem edição inédita toda quinta-feira, às 8 da manhã. E temos reprise desta nossa edição de hoje no sábado, às 6 da tarde. Eu sou Carla Torres e te encontro aí ao longo da programação. Até, tchau, tchau.
Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.